Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com carinho renovado. Mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril. Luz e paz aí para todos vocês. Que você tenha um dia muito especial. Para quem está chegando agora, eu sou o Ricardo Melo, do Instituto Namastê. E é sempre uma alegria, né, ter você junto com a gente. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês na nossa pílula sobre um assunto que está sendo recorrente, né, nas pílulas noturnas, nas perguntas que a gente tem recebido, refletindo sobre essas questões políticas e principalmente de intolerância. Eu gravei uma pílula recentemente a esse respeito, mas eu queria que, se possível, você me escutasse até o final. Exatamente porque muita gente, quando ouve falar de política, torce o nariz. E isso é um grande e gravíssimo erro. Vamos pensar o seguinte: a sociedade que nós temos hoje, ela é e sempre foi baseada em negociações entre povos diferentes, ideias diferentes, não é? E nós temos regimes diferentes de auto-organização social. Então você tem o regime totalitário, você tem o regime, né, da ditadura, e nós temos os regimes democráticos, que até então é o melhor que a gente conseguiu construir aqui na Terra. Ele pode não funcionar ainda, mas por nossa causa, não é? Pelas dificuldades que nós, do ponto de vista evolutivo, dos nossos valores conflituosos, pelo fato de nós ainda não termos a maturidade para a gente interagir uns com os outros, né, sem discordar brigando. A gente não sabe fazer isso ainda. E por isso que a gente vê tantos problemas de intolerância, como se você discordar politicamente de alguém tivesse que ser feito com briga, tivesse que ser feito com chacota, tivesse que ser feito com xingamento. Essa é uma maneira infantil, extremamente pueril da gente analisar, meus amigos, algo extremamente importante. Quando você fala, eu não gosto de política, e seu filho escuta isso, você está dando um péssimo exemplo existencial. Pô, como que você pode falar que você não gosta de algo que é fundamental para a evolução humana? Política é a arte da negociação, né, de se conversar em busca de um bem comum, pensando não só nas questões sociais. A gente faz política o tempo todo, só que as pessoas não se dão conta disso. Ué, quando você está na sua casa, por exemplo, e aí as pessoas perguntam assim: vamos para o shopping? Né? Ou vamos passear no parque? De repente um fala: ah, não, eu quero ficar em casa. Hoje eu não quero sair. Aí o outro fala: ah, eu quero. Aí de repente você vai lá tentar convencer aquele que quer, negociar com ele para que ele, né, fale com a sua esposa ou com o seu marido para tentar convencê-la a fazer o que você deseja. Ué, qual que é o nome que se dá a isso? Isso é política, política doméstica. Mas a gente não se dá conta. Então, a gente não faz isso porque você fala: ah, Ricardo, mas isso é inofensivo. Pois é, gente, mas é que tá o detalhe. Quando nós construímos uma sociedade mais lúcida e justa, nós vamos aprender também a fazer uma política digna do crescimento espiritual que a gente almeja, em que pessoas diferentes, com posicionamentos diferentes, vão aprender a dialogar com respeito, com equilíbrio, com dignidade, né? Então, independente do que a gente vive hoje, não confunda política com politicagem, que é a arte, né, nefasta de cada um lutar pelos seus próprios interesses, de manipular outras pessoas, né, ou determinados grupos em prol do seu bel prazer. Embora a gente assista muito disso ainda, né, nas televisões todos os dias, as notícias da rádio, do que vem dos nossos políticos, embora vamos deixar isso claro que não são todos assim, jamais generalize algo, né, aqui ou em qualquer parte do mundo, a gente nunca pode perder de vista, meus amigos, a importância da boa política. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente vê pessoas brigando umas com as outras, lares sendo desfeitos, olha que loucura, gente, isso é loucura, desculpa, mas isso é loucura. Casamentos sendo desfeitos porque a posição política é diferente. Dá para entender isso? Sabe, familiares brigando, amigos de 10, 15, 20 anos brigando, discutindo por causa de questões políticas, né? Isso é irracional. E o que mais me assusta são pessoas religiosas, espiritualizadas fazendo isso. Ou pelo menos que se dizem espiritualizadas, não é? Então, tomemos cuidado. Jesus, meus amigos, conhecedor profundo da alma humana, já falava: vigiai e orai continuamente. Porque nenhum de nós está isento de passar por essas provas do ego. Provas essas que fazem com que a gente queira manipular pessoas, faz com que a gente queira impor as nossas opiniões para que o nosso ego se sinta dono da verdade. Cuidado com isso.
Quanto mais a gente cresce espiritualmente, a gente se aproxima da sabedoria, mais, meus amigos, nós vamos aprendendo a compartilhar as nossas ideias com fundamentos, baseada na nossa conduta. Isso se chama congruência moral. Aquilo que você pensa, sente, diz e faz caminham na mesma linha. Você não depõe contra si mesmo, porque uma pessoa que é adepta da politicagem, seja doméstica, no trabalho ou no dia a dia, ela fala uma coisa, pensa outra, né? Sente uma coisa, faz outra, e assim por diante. Não se dá conta, gente, não tem consciência da sua própria incongruência. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje não vai se omitir. Pelo contrário, quer te convidar sim a fazer a boa política, que significa cultivar bons relacionamentos em todas as áreas da sua vida. A partir do respeito mútuo, do que é diferente, do respeito ao contraditório, de dar o direito do outro de discordar e aprender com o lado bom da discordância do outro, e ao mesmo tempo se dar o direito de expor o que a gente pensa, mas de uma maneira respeitosa, ainda que firme, mas ainda assim respeitosa. Sem criar notícias falsas sobre ninguém, sem inventar mentiras, né? Sem baixar o nível das reflexões ou da forma da gente se direcionar a uma outra pessoa, simplesmente porque nós estamos incomodados com a opinião de alguém diferente da nossa opinião. Então pensa nisso, você e eu damos notícia ao mundo de como nós estamos espiritualmente, gente, nas pequenas coisas. E pode ter certeza que cada vez que alguém discorda de você, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, né, na política, no futebol, no esporte, na religião, não importa. Se você é uma pessoa que não consegue lidar com essa dificuldade de conviver com o contraditório com quem é diferente de você, pode ter certeza que está precisando de uma grande terapia. Está precisando muito de fazer um trabalho de higienização do ser, porque a pessoa que se julga detentora única da verdade não se deu conta de como ainda está doente. Isso vale para tudo, para a religião, para a política tradicional, para a família, para o esporte. Meus amigos, vale para qualquer coisa. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês. Vamos vigiar, né, para a gente construir uma sociedade mais justa, lúcida e feliz. É ou não é? E ensinar isso para os nossos filhos, meus amigos, para os netos, para os sobrinhos, através da nossa congruência moral, que é o que a gente mais precisa trabalhar. Fiquem com Deus. Lembre-se de baixar o aplicativo IRM Oficial. Nunca mais você vai ficar sem escutar as pílulas do Evangelho. Aplicativo na mão. Você recebe pílula de manhã, à noite, em inglês, português, espanhol, as pilulinhas do Evangelho para as crianças, né? E de graça. Então baixa o aplicativo, que aí você não depende de ninguém ter que te enviar a pílula do Evangelho, tá bom? E outro item, esse assunto de hoje, que é palpitante, está lá no nosso blog do Insight do Instituto Namastê. Entra no blog. Como é que isso funciona? Você vai entrar no site do Instituto e você vai procurar a palavra blog. Tem uma foto linda lá, muito bonita, com o nome blog. Você clica no blog. E aí você vai ver exatamente a imagem da pílula de hoje. Você pode clicar e opinar, né, e aprender com o que as pessoas estão falando e trazer sua contribuição. E nós vamos com certeza crescer juntos. Estou aguardando você lá no blog, tá bom? Beijo grande no seu coração, luz e paz uma vez mais, e com sabedoria, tolerância, né, que é o que a gente precisa, e principalmente sem se omitir, que é o que muita gente tem feito, de fazer aquilo que precisa ser realizado. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve.